Estamos aqui, mais uma vez, com uma grande satisfação, no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado por mim, Neide Noffes, da Faculdade de Educação, e para minha querida colega Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, né? E agora, na clínica psicológica da PUC São Paulo, organizando e tendo uma nova tarefa super bonita que ela vai ter a partir de agora, junto com a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. E nós temos hoje como convidada do nosso programa uma pessoa muito especial, muito querida por nós também, Maria Ferreira Melo de Azevedo. Ela é do Rio Grande do Norte, tem uma trajetória muito linda, profissional e pessoal, e hoje ela está, além de pertencer ao grupo do Lions, ela pertence também ao Colégio Teresa de Lisieux. E ela vem conversar conosco hoje sobre a experiência dela e, em especial, a família e o retorno às aulas na pandemia. Experiências do Rio Grande do Norte para o nosso programa, sempre abrindo muitas perspectivas. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do Rio Grande do Norte. Maria, bem-vinda, é um prazer tê-la. Então, a nossa primeira questão para você é: qual é o legado que essa pandemia, se é que tem um legado, a pandemia do Covid-19 vai deixar para a educação? E, em especial, o papel da família. Com você. Gratidão, doutora Neide, gratidão, Márcia, obrigada pelo convite, é um orgulho, é uma honra estar nessa faculdade maravilhosa que, além de conhecer a faculdade, tem um vínculo muito forte com essa moça chamada doutora Neide Noffes, participante já da minha vida, da acadêmica profissional, com grandes projetos. Então, como pessoa e como educadora, né? Fundei uma escola e nós estamos nos nossos 26 anos. O legado melhor, que no momento eu resumo, Neide, a reestruturação das famílias. O principal elo, descobri aqui através das câmeras, descobri através do WhatsApp, que as famílias reencontraram os seus elos, seus vínculos familiares. E bem profundo com a questão da união dentro de casa, do cuidado, do zelar, e também a escola, nesse intermédio, vendo a casa de cada um. O primeiro fato foi esse, as reestruturações. De repente, a família que vivia longe dos seus filhos chegou para abraçá-lo novamente, os filhos que eram cuidados por muitas pessoas, hoje praticamente as famílias se uniram. E o segundo, eu tenho esses dois, a autovalorização de uma forma sucinta da educação. Hoje, o elo familiar com a escola está notório e apresentado por todo, a importância da escola, a importância do professor, seja online, seja presencial, está consolidado. Eu tenho certeza que hoje nenhum professor, hoje ele não tem mais o que dizer que ele não foi reconhecido, porque nós fizemos a sociedade toda ver que isso é circunstancial no setor de vida. A família voltando, abraçando seus filhos, e nós aqui, como pessoas, para complementar essa união. Agora, Maria, as pesquisas têm mostrado, às vezes, um perfil diferenciado. Eles falam que as famílias, na medida em que elas não tinham familiaridade com a tecnologia, não tinham essa presença muito grande dentro de casa, as pesquisas têm revelado que houve um pequeno retrocesso nos processos de aprendizagem, ou seja, a aula não presencial trouxe essa, e sem vamos dizer assim, a capacidade técnica da família, e sem a capacidade de ensinar, houve houve retrocessos. Como você vê isso? Neide,
como sempre, né? O nosso cérebro, por si só, de cara, rejeita logo o novo. E nós sabemos, como educadores, como profissionais, que nós estamos inseridos entre as pesquisas e estudo, que o cérebro precisa um norte, e nós estamos determinados a dar esse norte. Por isso que houve essa rejeição, mas houve a aceitação, que eu posso aprender de novo, de outra maneira. E eu lembro dos primeiros encontros com os pais, nós fizemos turma por turma, repetidamente. Por quê? Porque realmente o celular, o computador, foi aquele empecilho. Meus filhos não vão aprender. Não, 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 pai. Simplesmente o cérebro nosso, como educadores, e como de vocês, os seus filhos, puxaram outro norte. Ele se elasteceu para absorver outro tipo de informação, valorizando mais ainda a questão do que tudo para ter uma conexão perfeita em uma consolidação, a gente precisa repetir. E olhe que a pandemia, a internet e o celular estão sendo repetitivos, sim, cansativos, sim, mas mostramos que, como ir para a aula, você precisa um momento para começar, um momento para fazer a tarefa, precisa de um enquadramento para que eles tenham uma rotina satisfatória para o seu corpo, para o seu cérebro, para acostumar. Então, foi um impacto, mas agora já estamos... Olha, até hoje eu tenho um aluno que não voltou. Hoje nós estamos com quase 80% nas nossas aulas presenciais, porém tem pessoas que não voltaram. Mas por quê? Porque ele tinha uma defesa maior, a defesa da vida. Né? Principalmente Maria, alunos que estudavam, que conviviam com os avós. Eles ainda, só para concluir, tá, Márcia? Eles não foram ainda vacinados e eles precisam proteger os avós. Pois não, Márcia? Não, eu estava aqui pensando que você traz uma perspectiva positiva que não é comum da gente ouvir. Você considera isso algo que é circunscrito a alguma camada social? Ou você acha que isso está presente em todas as camadas? Como é que você percebe isso? Veja bem, Neide, eu digo assim, as camadas sociais estão sendo mais atingidas, aquelas que não... as comunicações não chegaram, não houve pessoas assim que orientasse essas famílias, que desse certos argumentos para eles acreditarem no processo, que por necessidade, inclusive, você é uma terapeuta, você sabe o poder que a necessidade faz a gente correr atrás, buscar. E muitas pessoas não deram prioridade a essas necessidades. Então, são camadas que não tiveram, mais uma vez, oportunidade. Vocês que fazem pesquisa diretamente, sabe que o nosso país, acho que só a porcentagem de quem não teve acesso à aula, nem a online, está muito forte. Isso aqui ficou forte em quem? Nas faculdades privadas, porque nós estamos fazendo uma prestação de serviço e a gente queria consolidar o nosso serviço, uma necessidade. E nós atendemos a paz que queria que o horário integral voltasse, porque eles estavam retomando a trabalhar, o horário que a mãe, digamos, ia para a faculdade online, mas precisava de tempo em casa, o filho tinha que vir para a escola, porque o computador dela precisava ser desocupado para que ela atendesse as necessidades delas, às vezes também até trabalhistas. Então, quer dizer, foi esse engajamento muito forte, mas nós sabemos que nós temos uma sociedade brasileira que não teve esse acesso. E nós batemos muito de frente. Por isso que eu sou muito positivista, sou mesmo.
sou porque eu aproveito todas as dificuldades. O que eu mais mostrei ao pai foi: está acontecendo, está acontecendo. Acreditem que está acontecendo. Agora, o costume. A vida toda da gente foi aula em sala de aula. Para um fato que está ocorrendo, ainda vamos concluir os 2 anos, é muita adaptação para muito pouco tempo. Se a gente fosse reportar a história. Então, assim, essa visão positiva em relação ao retorno, né? Você fez algum levantamento com as suas famílias? Quer dizer, nessa reformulação, você buscou não só o apoio da família, mas você fez algum levantamento de dados para saber o que a família pensava? Ou você usou os seus recursos próprios? Não, fizemos recursos, pesquisas direto aqui através da interação dos nossos programas, nossas plataformas de pesquisa que os pais estavam vendo. A gente tem dados seguros. E tu lembra uma live que nós fizemos, que eu fiz uma pergunta para eles falarem das coisas que eles se preocupavam? E esse ano nós fizemos uma live sobre isso, nós coletamos esses dados. Todo dia, toda semana, eles têm a pesquisa interativa que ainda está associada ao processo do Covid, mas em um item lá, a gente, toda semana, faz uma outra situação para saber como eles estão, para saber como eles estão adentrando, como é que estão aderindo. A gente tem dados exclusivos dentro das nossas pesquisas particulares aqui dentro da escola. Tem algum dado que você possa comentar com a gente, que os pais expuseram para vocês, que seja significativo outras pessoas conhecerem, Maria? Veja bem, Neide, o primeiro impacto ainda, digamos assim, que é muito, até, digamos, íntimo. A questão da exposição à tela. A questão da exposição à tela, a gente encontrar as famílias, e a gente viu uma certa relutância na turma dos adolescentes, do grupinho lá, principalmente a partir do 9º ano. E os pais explicam para a gente que, digamos, às vezes tem certo aluno que não quer entrar, eles estão com vergonha. Olha só. A tela que tanto a gente, às vezes, fizemos nosso julgamento, que é a casa dele, o WhatsApp é a casa dele, mas eles ainda não encontraram esse espaço de se expor, de ter coragem aqui como a gente está se colocando a uma tela para ser visto. E essa telinha, todo dia, existe na sala de aula. Existe na sala de aula, certo? Então, com receio ainda, por mais que as avaliações estejam funcionando, certo? O grupo do online, de certa forma, ainda está inseguro com o grau da aprendizagem. Por quê? Porque eles querem vir para o presencial. Então, mas trabalhando. Nós, né? Essa preocupação do adolescente com a sua imagem, ela é real, né? Todo adulto que está na frente de uma tela exposta sempre tem uma certa preocupação com a sua imagem. Então, isso eu acho que é um bastante relevante, porque estamos lidando com adolescente. E nessa faixa etária, a relevância, ou realmente a prioridade deles, é a aparência. Quer ser bonito, quer ser bem aceito, né? E aí a família está descobrindo que o filho, nesta idade adolescente, tem essa preocupação, que é natural. Mas a família também tem essa preocupação. A mãe, quando está se apresentando a outras mães via online, porque há uma interação entre o professor, o aluno, e aí, normalmente, dependendo da faixa etária, a mãe aparece até na frente do próprio aluno nessa interação. Ela também tem essa preocupação com a aparência dela na tela? Tem, sim. Tem as pegadinhas que a gente, às vezes, acontece, que, de repente, a gente pega uma cena específica, mas ela tem. E elas têm também uma coisa que foi notória aqui, que Neide, eles acham maravilhoso como
estão, digamos, acompanhando, mostrar que está ao lado do filho, que está acompanhando. Está entendendo? Isso foi muito forte também, porque, principalmente, aí eu vou para outra seleção de alunos, do primeiro ano, quarto, quinto, que às vezes, digamos, não dominam muito a ferramenta, né? Ou o celular, ou o computador, o início. Então, hoje, elas são ajudantes praticamente, um auxiliar em sala de aula. Tem umas que se chateiam porque é um trabalho no qual ela não estava se adequando, mas tem outra que se orgulha porque sabe que está vendo, está conseguindo, está vendo a aula em si. Elas estão na sala de aula. E isso, ela tem uma certa segurança, porque ela está vendo que o filho está aprendendo. Não é só chegar e dizer, como foi a aula hoje, filho? Foi bem. E o que foi bem? E hoje elas estão presentes, e isso faz elas ficarem mais seguras ainda, por incrível que pareça. Você está usando... Mas, por outro lado, há alunos que não aprendem, ou alunos que apresentam dificuldades. Qual é o papel da escola ou da família quando o filho apresenta essa dificuldade? Porque, por exemplo, às vezes, para mim, chega essas queixas dos pais, entre aspas, a palavra queixa, mas as observações dos pais, dizendo: nossa, meu filho não entende, meu filho não consegue fazer a lição, meu filho não tem dificuldade de aprendizagem, e eu não percebia. Isso ocorre na sua experiência? Como você lida com isso? Ocorreu, só que, digamos, aqui a gente tem um processo, digamos, de atendimento específico. A gente chama as famílias, vai ter um grupo específico que, mesmo na pandemia, eles vêm, às vezes, ao sábado, para nortear, como também um grupo específico da coordenação, depois do expediente, dar uma certa aula, ela fica diretamente com o aluno para suprir aquelas dificuldades. Eu estava pensando aqui, quando você está falando, Maria, você fala muito no feminino, né? E isso me chamou a atenção, porque é histórico, né? Que quando a criança tem uma questão, tem um problema, quando a escola chama, quando a escola faz reunião, quem comparece, em geral, são as mães. Você viu alguma mudança nesse sentido? Achou que isso se alterou? Ou você acha que ainda se sobrecarrega eminentemente as mulheres nesse processo da educação das crianças? Eita, inclusive a minha escola, a maior parte é gerenciada por mulheres. Márcia, essa sua pergunta é altamente importante, porque ainda a mãe está se sobressaindo em relação ao grupo masculino. Entretanto, já houve um adiantamento muito grande, certo? Digamos assim, fazer um relato assim direto do quando antes da pandemia, que as mães já eram atuantes direto, as mães vinham para as festas do Dia dos Pais, que os pais é quem estava longe, e hoje, esse ano, os pais estão vindo coletivamente. Fizemos nossas lives com os pais participando, e Dia de Pai hoje não é só Dia de Pai, é Dia de Pai e de Mãe. Então, essa união está mostrando que as mulheres, mesmo em uma mínima larga de cotação, elas estão menos sendo utilizadas, digamos assim. Mas a mulher preponderante ainda está mais forte, ainda está mais forte. Eu acho que nós estamos aqui numa situação que, por mais que a sociedade evolua, ainda a mulher está tendo uma responsabilidade diferenciada, né? Eu acho que esse trabalho com o casal já mudou bastante. Eu vejo que o homem hoje está, desde o nascimento, muito envolvido com esse filho. E hoje, até porque os casais
têm filhos mais velhos e querem esta criança, né? Mas quando entra a dificuldade, quando entra os obstáculos naturais da aprendizagem, porque aprender não é fácil, aprender requer esforço, aprender requer paciência, e aprender requer também uma parte que é do potencial cognitivo, do potencial da inteligência, da interação, da própria pessoa. A pessoa é que aprende. A família, ela é infraestrutura, a escola é infraestrutura, mas quem tem que aprender é o aluno, é a pessoa, né? É o aluno de qualquer faixa etária. Então, essa mudança no conceito de aprendizagem, você percebe? Porque antes o foco era ensinar. A escola ensinava bem, o aluno aprendia como se a pessoa aprendesse por conta do ensino de qualidade. Hoje, nós sabemos que depende, obviamente, do ensino, mas a questão da pessoa. Quer dizer, essas características dos alunos como sujeitos da aprendizagem, como direito a essa aprendizagem. Como você vê essa reflexão que nós, da educação, fazemos, Maria? Neide, como eu defendo essa estrutura emocional, afetiva, o vínculo familiar, como a maior base para que a gente possa, digamos, nos apropriar dos filhos deles. E aqui a gente mostra muito aos pais esse apoio, porque aí eu estou diante de duas doutoras que sabem. Você aprender com alguns bloqueios, aí que o aprendizado fica mais difícil. O aprendizado fica mais difícil. Então, a questão da sociedade hoje, pelo menos a minha sociedade, aqui, grupo que eu me refiro diretamente à escola, os pais estão muito unidos, estão juntos, mesmo às vezes eles não morando diretamente com os filhos, tendo já até uma segunda família, mas pelo menos o grupo que eu consigo trazer é um grupo que está muito consciente. E as dificuldades são amenizadas. As dificuldades são amenizadas, certo? Hoje, aqui, a gente já vê entrar numa aula, digamos, num suporte pedagógico, ver o pai, ver a mãe, certo? Então, a criança tanto tem, com algumas dificuldades, vínculos afetivos, às vezes, um pouco afetados, menino, meninas. Então, isso ainda a gente vê, mas, graças a Deus, aqui a gente consegue fazer esse equilíbrio, porque também é uma exigência da escola. Quando a mãe vem demais, o seu pai, a gente também puxa um pouquinho. E que o orgulho da gente é que, às vezes, os pais não participam porque, às vezes, não são solicitados. Aí, às vezes, eu volto, sabe, Neide, aquela função, digamos assim, nós super mãe, querendo ser super mãe, super tudo, e não deixa outro ter a oportunidade de ser um pai. Aí, às vezes, eu vejo isso aqui. E a gente começa a conversar quando a gente vê que está nessas situações. Eu vou mudar um pouquinho o tema, porque a gente já está caminhando para o final do programa, tem 5 minutos ainda, agora um pouco menos, acho que uns 4, 3 minutos. E você fez uma afirmação no começo do programa dizendo que vocês já tinham uma grande percentagem de alunos retornando para a aula presencial. E a fantasia, o medo, né, que nos persegue é que a volta ao presencial possa contaminar a maioria das crianças, que todo mundo vai ficar doente, que as professoras vão ficar doentes. Então, eu vou pedir para você ser sucinta, não se alongar muito, mas eu queria que você me contasse como tem sido essa experiência em termos de reincidência ou não de doença, das pessoas adoecerem, como é que tem sido isso? Olha, Neide e Márcia, estamos direto, os protocolos da segurança estão tranquilos, os pedidos aos pais para se protegerem constantemente.
Por exemplo, se há um processo de uma infecção aí com um pai, os pais nos avisam, olha, o nosso grupo é muito fechado, é muito unido, ou seja, então eles estão vindo com segurança porque nós estamos muito unidos, nós estamos muito seguros. A confiança está sendo a base de tudo. Então, já sei, se eu estou pelo menos com dor de cabeça ou corizando, eu digo para a escola. A escola, naquele momento, já manda os alunos para casa, familiares também. Então, isso aqui é o que está dando segurança a eles retomarem. Já a eles retomarem. E eu digo, volto a dizer, a segurança, a confiança em todo o processo da escola e da família. Então, né, Maria, você acha que isso é porque a escola é privada? Você vê, aí no Rio Grande do Norte, isso é assim ou é específico de um grupo reduzido de escolas? Lady, principalmente a escola privada, nós nos propomos a ter esse benefício hoje ao nosso favor, porque, enfim, eram empresas que estávamos correndo risco de fechar, e pais com medo que não podia nem sair de casa, foi de certa forma. Foi, de certa forma, já foi uma coisa que nós conquistamos. Nós fomos fazer piquete no meio da rua, em frente à Assembleia, em frente à promotoria. Nós fomos buscar mesmo, garantir, assinamos termos de responsabilidade para esse povo voltar. E as famílias, eles assinam um termo que vão colocar a criança de volta à escola nessas condições. Então, foi muita objetividade na situação. E, sinceramente, a escola saiu, a privada teve essas maiores oportunidades por prestar serviço, isso ajudou muito. Ótimo. Acho que a gente está chegando no fim, né, Márcia? Sim, falta um minuto. Obrigada pela sua participação. Maria, alguma mensagem final às pessoas que estão nos ouvindo e vendo? Agradecer e, ao mesmo tempo, confiar em si próprio, confiar em você, que você faz o mundo, você transforma, nós transformamos. Para vocês que estão nos vendo, ouvindo, até o próximo programa, contamos com vocês.